Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso treinamento. E agora que a gente já entendeu aí como cria uma tarefa no Project, importa, coloca a duração e como a gente também já aprendeu a configurar um calendário, eu vou aproveitar esse momento antes da gente prosseguir aqui no curso para poder explicar, mostrar na prática aquela situação que a gente falou na aula de configuração sobre a guia cronograma, os horários padrões aqui versus os horários que a gente define lá no nosso calendário, Bom, o que eu vou fazer aqui para que a gente possa entender isso melhor? Eu não sei se você se lembra, mas eu comentei que aquela opção ali nas configurações do Project é como ele vai entender, como ele vai se comportar na hora que eu digo aqui que essa tarefa tem um dia ou ela tem 2 dias, Por exemplo, se eu coloco 2 dias nessa tarefa aqui, observa que ele vai de segunda para terça-feira e a nossa barrinha de Gantt, ela completa aqui, certinho. Mas isso daqui não é uma boa referência, o ideal é que a gente olhe sempre aqui pelos horários, Então, eu tenho segunda-feira começando às 9 da manhã e eu tô terminando lá na terça às 6 da tarde, Que é o meu horário ali, 9 ao meio-dia, 1 às 6, depois 9 ao meio-dia, 1 às 6. Então, se eu venho aqui para um dia de novo, 9 ao meio-dia, 1 às 6, fechou aqui, E eu mantive essas 8 horas aqui embaixo, A tarefa 2 eu coloquei com horas pra gente acompanhar lado a lado, Mas se eu vier aqui, por exemplo, no meu calendário, Eu criei esse projeto separado aqui pra gente não bagunçar aquilo que a gente começou, no outro cronograma, pra gente poder testar isso daqui com mais tranquilidade, Então, aqui na semana de trabalho ele está seguindo o formato, de 9 ao meio-dia, 1 às 6, mas eu vou trocar aqui, por exemplo, essa semana aqui de segunda a sexta-feira, eu vou passar para de 9 a meio-dia e de 1 às 8 da noite. E vou dar um OK. E observe que nada mudou aqui na nossa barrinha de Gantt, Mas se porventura eu colocar aqui que a minha tarefa vai ter 10 horas de duração, você vai observar que ela não vai ultrapassar aqui a nossa linha da segunda-feira. Por quê? Porque eu ainda tenho essa gordura aqui, essa margem de erro aqui, daquelas 2 horas, porque eu ampliei meu calendário. Então eu não trabalho mais aqui de 9 às 6, eu trabalho de 9 às 8, eu ganhei 2 horas a mais. Então essas 10 horas aqui, elas ainda continuam acontecendo na minha segunda-feira. E se eu passar 1 horinha aqui sequer, aí você vai ver que a barrinha pulou para terça. Por quê? Porque ela foi de 9 da manhã, meio-dia, depois de 1 às 8, então batemos ali 10 horas no primeiro dia, e depois de 9 da manhã às 10 da manhã. Aqui no término a gente consegue acompanhar isso, na terça-feira, 1 horinha a mais, então ela já passou para cá. Então se eu voltar aqui para 10 horas, eu continuo com ela na segunda-feira. E aí você falar para mim, mas Rubens, e se o meu dia então tem 10 horas de duração, eu quero falar para o Project, quando eu bato um dia de duração numa tarefa ali, para que ele faça então o agendamento dela no horário certo, de 9 até as 8, e não de 9 até as 6. Porque se eu criar uma tarefa nova aqui, vamos pôr aqui tarefa 3, e olha que ele já vem com um dia, ela foi de 9 a 6, E aqui ela tá fazendo esse preenchimento de um dia inteiro, e não é bem isso que a gente quer mais, porque o meu dia não tem mais 8 horas, ele tem 10, então na verdade era para essa linha aqui não tá terminando, a barrinha não podia estar até o final do dia. E se eu coloco 2 dias aqui nessa tarefa, a situação fica pior ainda, Porque você vai ver que ela vai terminar 4 horas da tarde na terça-feira, Então, sendo que a nossa expectativa, o ideal é que 2 dias, então, passassem a ter 20 horas, E ela fizesse ali de 9 a meio-dia, 1 às 8 no meu primeiro dia e 9 a meio-dia, 1 às 8 no meu segundo dia, Então, aqui, se você observar, ela está indo de 9 às 8 no primeiro dia, as primeiras 10 horas, e como o Project ainda entende que um dia tem 8 horas, as outras 6 horas que estão faltando aqui, para completar 2 dias, que são 16 horas de trabalho, ele vai jogar aqui a partir das 9, 9 ao meio-dia foi mais 3 horas, depois uma, às 4, as outras 3 que estavam faltando, Então, e se eu quiser que esse
corrigir, né, essa situação aqui, porque isso aqui começou a ficar confuso, né? Se o meu expediente é 10 horas e eu quero dizer para o project que um dia tem 10 horas e eu quero que ele aloque isso aqui de forma correta, né? Então, se eu botar 2 dias, eu quero que ele vá e preencha a barrinha inteira aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, lá nas nossas opções, aqui em cronograma, é ajustar, né, essa hora de término padrão, que está de 9 às 6 para de 9 às 8, que foi o que a gente colocou no nosso calendário ali, né? E aqui a gente já vai ver uma mudança, eu não vou mexer nas horas por dia aqui, por enquanto. Agora a barrinha ficou certa aqui para mim, né? Observa que a segunda-feira, que tá mostrando de 9 às 6, mas ela não tá fechando o dia todo aqui, né? Tem um pedacinho aqui que tá faltando. A segunda tarefa, que tá preenchendo o dia inteiro com as 10 horas, ela sim tá na barrinha inteira. E a terceira aqui, que tá 2 dias, ela tá onde ela tava mesmo, ela mantém essa situação. Para eu corrigir isso daqui, eu preciso também dizer para o project que quando eu digito um dia, eu tô querendo dizer que eu tenho 10 horas de duração e não 8, né? Então, eu vou vir aqui e vou mudar para 10 e vou dar um OK. E aí, observa aqui como que ele alterou na duração, né? A minha tarefa 2 está em hora, manteve, tá do mesmo jeito, mas a minha tarefa 1, que estava um dia, virou 0,8, né? Porque de 9 a 6 agora passa a ser 0,8 dias, e a minha tarefa 3, ela passou a ser 1,6. Por quê? Agora sim ele entendeu que o meu dia tem 10 horas. Então, se eu criar uma nova tarefa aqui, tarefa 4, observa que um dia agora virou 9 às 8, tá vendo? Então aqui, se eu colocar 2 dias, que é o que eu tinha antes, agora sim ele vai preencher as duas barrinhas. E a minha primeira tarefa aqui, se eu colocar um dia, ele vai preencher essa barra aqui inteira. Então agora, quando eu digo que tem um dia, o project entende que um dia tem 10 horas, porque eu coloquei essa informação aqui na minha opção padrão, tá? Então, lembra disso, pessoal, que uma coisa é você ter um expediente a mais num dia específico. Então, você vai vir aqui no teu calendário e vai colocar esse expediente, que ele é até às 8 da noite naquele dia, mas na tua perspectiva, né, e na perspectiva do project, um dia continua tendo 8 horas de duração. Então, se naquele dia específico você trabalhou 2 horas a mais, isso quer dizer que você trabalhou mais do que um dia, né? 1,25 no caso. Então, aqui não. Quando eu tenho um expediente inteiro nesse caso, e eu quero que esse seja o meu padrão, né? Para quando eu digitar um dia, o project entender que ele tem 10 horas, 9 horas, e aí vai depender realmente do teu calendário, essa opção você vai fazer a alteração aqui, tá? Então, para ela refletir corretamente, a gente vai deixar isso ajustado. Então, eu vou voltar aqui agora rapidinho para a gente observar que, olha só, como aquelas 10 horas, né, viraram 1,25 dias. Mesmo que no meu calendário lá, ele esteja preenchendo corretamente aqui, porque eu pus aquelas 2 horas a mais, né? O meu calendário, ele tá até as 8 da noite. Então, se eu voltar ele para 6 da tarde, a gente vai observar o comportamento anterior normal, tá vendo? 1,25 dias ele tá passando, né? Então, se eu volto para um dia, ele volta a ser 9 a 6, tá vendo? E a barrinha aqui. Se eu volto aqui às 10 horas, observe como ela passou agora, né? Então, eu volto para 8 horas, aí fechou um dia. Aqui a mesma coisa, ó, 2,5 dias, 2 dias passam a ter 16 horas novamente. E aqui 1,25 dias, um dia para a gente fechar. Entendido isso, pessoal? Espero que tenha esclarecido aí essa questão para que a gente não faça confusão no nosso treinamento daqui em diante e também nos seus projetos ali que você for trabalhar, beleza? A gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço e até lá!